Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo para o canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre a Igreja do Senhor e o seu nascimento, de onde a igreja veio e como ela foi constituída. Eu vou tentar trazer algumas coisas neste vídeo, né, para falar para vocês sobre o projeto, aonde nasceu a Igreja do Senhor, tá? Eu quero basear essa leitura no livro de Mateus, tá? Esse vídeo, na verdade, no livro de Mateus, capítulo 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos, também desculpe pela leitura aqui, né? Tô meio ruim com a leitura. Mas para não perdermos tempo, o que eu quero falar para vocês. A igreja de Cristo, a igreja cristã, a verdadeira igreja, a igreja bíblica, ela nasce, eu digo, e pensando sobre este assunto, eu vejo que ela não nasce na criação do mundo. Na verdade, ela não nasce, né, na criação do mundo. Ela nasce antes do mundo ser criado, né, como diz em Apocalipse. E não só isso. A igreja, ela nasce no coração de Deus. É na vontade, no desejo, no sonho de Deus que ela nasce. Ela nasce a partir deste momento. E aí Deus vai vir começar a cumprir, né, este sonho e fazer ele ser real, né, quando ele cria o homem e a mulher. E logo depois, quando o homem e a mulher caem no Éden, ali Deus a profetiza sobre Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós já vamos ver o plano de Deus, o que Deus já antes tinha previsto, né, e já estava preparado para fazer. Quer enviar o seu Filho para morrer por nós, pecadores e falhos. Quer trazer o seu Filho à existência nessa terra, num corpo humano, um corpo de homem. E quando isso acontece, Deus, ele traz a isso. Então o plano da igreja, o nascimento da igreja acontece no coração de Deus. Deus faz com que a igreja ela surja a partir daquele momento, do seu sonho, né? Na sua... se é que posso dizer isso, né? Porque Deus sonha e realiza, né? Nós só sonhamos muitas das vezes. Mas Deus, ele cria isso. E Deus, quando ele vai surgindo e vai vir criando, ele vai chamar o povo de Israel para ser seu povo, né? E a partir desse povo, o povo de Israel, ele vai querer fazer deste povo, né, um povo escolhido, um povo chamado por ele, povo seu, ao qual ele fez. Mas ele quer fazer deste povo um povo santo, um povo justo, um povo bom, para ser exemplo para as outras nações, de tal forma que as outras nações seguissem esse povo. Só que esse povo, ele não segue as normas num tempo onde esse povo para de seguir a vontade de Deus e começa a seguir outras coisas, seguir outros deuses criados por mãos de homens. Este povo Israel, ele vai seguir a outros deuses e vai parar de seguir ao Deus vivo, o Deus verdadeiro.
E o interessante é que Deus chama este povo. Deus quer fazer deste povo um povo exemplo para as outras nações, para mostrar para as outras nações que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Mas quando esse povo deixa de servir a Deus por um bom tempo, e Deus agora, ele tem que enviar o seu filho, esse plano já estava feito antes mesmo da fundação do mundo, como a Bíblia diz em Apocalipse. Eu vou pôr mais uma vez esse versículo. Agora, Deus vai fazer com que atrás desse povo nasça o seu filho Jesus Cristo. Vai nascer da tribo de Judá, da raiz de Jessé, né? E ele vai nascer, Jesus vai nascer dessa tribo, de Maria e José. Vocês bem conhecem essa história. Só que o que é interessante é que Jesus ele vem para este povo. Só que esse povo não quis Deus. Esse povo não quis receber Jesus. Esse povo não quis essa bênção. Não reconheceu Jesus como sendo o Messias. Esse povo ignorou isso. Aí Deus vai dizer em João que ele foi para os que são seus, mas os seus não o quiseram. Entendeu? Ele foi para os que são seus, mas os seus não o quiseram. E aqueles a quem quiseram, ele recebeu como filho. Então aqueles que quiseram Deus, mesmo não sendo seu povo, Deus tomou como filho, né? E é o que o Espírito Santo diz: Abá, Pai, né? E que é pela adoção, está em Romanos, eu vou pôr para vocês aqui, que fala, que chama por filho, adotados como filho. Então quando nós vemos isto, nós vamos ver Deus criar a igreja, começar a dar forma à igreja através de Jesus. Claro que, como eu disse, o seu nascimento vai nascer no coração de Deus. Desde Gênesis até chegar em Atos dos Apóstolos, Deus já estava preparando tudo isso para criar uma igreja fundada em seu Filho, fundada em seus mandamentos, fundada em suas leis, em suas regras. Deus já estava criando isso. Deus já estava preparando isso através de seu Filho Jesus. E quando esse povo de Israel ele não quer receber Jesus como sendo o Messias, ao qual estava sendo profetizado no Antigo Testamento inteiro, desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, a profecia de Jesus já estava profetizado que ele iria vir. Passa 400 anos, chamado como período que Deus ele silencia. Aí chega no livro de Mateus, no Novo Testamento, passando mais de 400 anos, Deus em silêncio. Não quer dizer que Deus não trabalhou, não quer dizer que Deus não falou, mas é um momento de silêncio, não há escritura, não há nada. Tudo que foi escrito nesse período foi considerado como livros apócrifos, né? E se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre esse período, fale que esses livros foram, comentem aqui embaixo. Mas esse não é o objetivo aqui principal. Quando nós chegamos no nascimento de Jesus em Mateus, nós vamos ver que já havia um plano. Já havia uma redenção, já havia um preparo. Deus tinha preparado todos os reinos, todas as maneiras para que Jesus viesse. E se você quiser que eu fale mais sobre que reinos que Deus usou para preparar o caminho para Jesus, que pessoas que Ele usou para preparar o caminho para Jesus, a história é muito forte. É muito linda como Deus usou cada rei para preparar o caminho, para melhorar as cidades, para melhorar por onde o Jesus ia passar, para melhorar a terra da Palestina, de tal forma que quando Jesus ele chega, quando Jesus ele vem no seu tempo em Mateus, nascido em Mateus, oh meu Deus, pera aí que eu buguei, quando vai se escrever em Mateus, no livro de Mateus, e as cidades todas já estão preparadas para receber Jesus. Preparados no sentido de infraestrutura da época, né? de segurança, né? Porque quem fazia a lei, quem fazia a segurança dos judeus na época, eram os romanos. Então Deus já tinha preparado tudo isso para a vinda do seu filho. E se você quiser que eu fale um pouco mais aprofundado sobre isso, comente aqui embaixo também. Mas aí, o que eu quero dizer com isso, o que eu quero trazer com isso? É que a igreja, ela é constituída baseada nos mandamentos, nas ordenanças de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é este livro. Tudo que está escrito aqui é as regras de fé nossa, né? As nossas regras de fé. Que Deus vai basear-nos, vai nos dar um manual que nos dá a nossa regra de fé, de acreditar num Deus vivo, num Deus santo, num Deus justo, num Deus bom. É através desse livro que nós aprendemos o caminho, a verdade e a vida.
É através desse livro que nós conhecemos sobre o céu e o inferno. É através desse livro que nós conhecemos o passado, o presente e o futuro. É através desse livro que nós conhecemos quem foi aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. É através desse livro, que é considerado o livro dos livros, que é o livro mais vendido no mundo. Né? Não tem livro que supere esse livro no mundo. Ele é de todas as gerações. Olha que ele foi escrito foi escrito no período de 1600, né? Acho que foi isso. Eu não lembro, não tô lembrando agora, né? Se vocês quiserem que eu traga um pouco mais sobre o livro, sobre a Bíblia, como foi constituída, comenta aqui, que aí eu vou falar. Mas por enquanto, eu só tô dando uma introdução, né? Podemos dizer. Então, o que acontece? É através da Bíblia que Deus vai dar um manual para o ser humano seguir. Mas para que a Bíblia chegasse no que era hoje em nossas mãos, a igreja sofreu muito. Teve que nascer. Jesus nasce, Jesus vem, ele vai começar a usar aquilo que a lei e os profetas disseram. Ele vem cumprir a lei, né? E vem trazer e vem revelar-nos muitos mandamentos e vem nos dar uns novos mandamentos, podemos dizer assim. E ele vai também nos revelar 3 coisas muito importantes sobre os mandamentos, que é, né, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? E amar a nós mesmos. As 3 coisas mais importantes, os 2 primeiros mandamentos, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, que eu considero 3 coisas, né? Que é Deus, o próximo e nós. Nós precisamos compreender isso. Essa é a vontade de Deus, esse é o maior mandamento. Né? Os 2 maiores mandamentos que Deus nos dá. Só que o que é interessante é, quando Deus ele vai trazer isso, ele traz seu Filho Jesus, aí Jesus vai começar a eleger, Jesus vai começar a chamar, né, apóstolos, discípulos para seu reino, discípulos para serem seus seguidores. E Jesus começa a ter vários seguidores, várias pessoas que seguiam eles, vários discípulos. Só que Jesus passa uma noite inteira orando para pedir ao Pai 12 discípulos, 12 escolhidos para que viessem estar ao seu lado. E todos nós conhecemos quem são os 12. E mais uma vez, se você quiser que eu fale dos 12, comente aqui embaixo. Eu vou continuar falando isso. Comente aqui embaixo para me trazer assuntos sobre os 12. Mas eu estou falando aqui do nascimento da igreja. E aí o que acontece? Quando Deus, ele agora chama, elege os 12 e seu ministério de 3 anos e meio na terra, até a sua crucificação e tudo mais, Jesus vai passando mandamentos, Jesus vai ensinando eles, Jesus vai demonstrando isso através dos evangelhos, e vai ensinando a igreja, vai ensinando o que fazer. É dos 12 discípulos que começa a igreja do Senhor. É dos 12 discípulos que a igreja começa a criar forma. A igreja começa a ter discípulos, né? A igreja começa a ter membros no reino de Deus. Membros agora físicos, membros agora carnal, podemos dizer assim. Membros agora humanos, porque agora Deus é carne e Deus agora faz seguidores, faz homens para que nesse reino que ele traz e é instaurado na terra, porque é isso que acontece quando Deus vem, o reino de Deus é instaurado na terra, aí nasce a igreja do Senhor de vez. O projeto de Deus começa a fluir, a acontecer na terra. Quando isso acontece, Jesus já chamando os 12, mais um monte de gente que seguia eles, mais um monte de gente. E aí agora Jesus vai morrer, ele vai morrer, vai passar 3 dias e vai ressuscitar. Durante 40 dias Jesus ele passa com os discípulos. Durante 40 dias Jesus faz milagres, prodígios, maravilhas e sinais para os discípulos, e os discípulos são usados para isso. Durante 40 dias Jesus é visto por mais de 500 pessoas, e além disso visto por o apóstolo Paulo. Então assim, que Paulo vai descrever isso. Nesse período Jesus começa em todos, e a igreja começa a criar forma, começa a crescer, começa a se desenvolver. Quando entramos nos livros dos Atos dos Apóstolos, já de 500 pessoas que viu Jesus e tudo mais, mas que reunido e que receberam um chamado, estavam só reunidas mais de 120 pessoas, reunidas no dia do Pentecostes. E ali Deus desce, manda o seu Espírito com poder, e ele manda o seu Espírito com poder, e a igreja começa a criar mais forma ainda. Num só dia, a igreja de 120 pessoas que tinha, cresce absurdamente, com mais de 3 mil pessoas se rendendo aos pés de Cristo. A igreja começa a criar forma, a igreja começa a criar
imagem de Cristo. A igreja começa a brilhar na terra. E a escuridão agora vai começar a ser destruída. É muito lindo porque quando a igreja ela vem brilhando na luz de Cristo, sendo espelho de Deus, de glória em glória, como dizem em Coríntios, ela vai crescendo. Ela vai criando forma. Numa primeira pregação dela, agora, sem Jesus estar na terra, mas sendo usado pelo Espírito Santo, Pedro vai pregar e mais de 3.000 almas se rende. A igreja começa a crescer. A igreja começa a criar forma em Atos dos Apóstolos. Nesse período, a igreja vai crescendo de tal forma que os apóstolos já não dão mais conta sozinhos. E eles vão ter que criar agora pessoas para ajudar eles. Ele vai orar e vai pedir para que pessoas escolhessem outras pessoas, como Estevão e entre os outros que foram escolhidos, para ajudar na ceia, para ajudar na organização da igreja. Porque a igreja agora ela está crescendo de tal forma e só com 12 não dá certo. Não dá, tem que criar discípulos, tem que colocar mais pessoas para liderar, tem que ter mais liderados. Tem que ter mais pessoas para liderar aqueles que estão vindo, estão sendo agregados ao reino de Deus. E aí a igreja vai criando forma, que ela tá tão grande, que agora ela se espalhou pelo mundo inteiro, passa-se quase 600 anos, e a igreja já tinha pregado no mundo inteiro. Tinha crente em toda a terra, em um período de quase 600 anos. A igreja nesse período ela vai ser perseguida. Se você quiser que eu fale sobre as perseguições da igreja, tudo que ela passou, comente aqui embaixo. Eu posso falar, mas aqui o objetivo meu é falar um pouco da igreja em si, seu nascimento. Então a igreja ela começa a crescer, começa a criar forma, ela em um período de quase 600 anos, ela cresce de tal forma que o mundo inteiro ouve falar do evangelho, né? Essa é a verdade. Mas ela começa a ser perseguida, começa a sofrer perseguições, muitas pessoas morrem por causa da pregação do evangelho, e cada vez que ela é mais perseguida, mais ela cresce. Quando se passa um período de 600 anos, a igreja foi pregada no mundo inteiro. Agora parece que vai se acabando os discípulos nesses países, o mundo começa a crescer, mais pessoas começam a crescer, mas a igreja, em vez de continuar crescendo, agora ela vai começar a dispersar de tal forma que passa-se esse período até o nosso tempo, até esse tempo presente, para a igreja encontrar-se em grandes dificuldades. Vem o período da Igreja Católica Romana. Nesse período, né, foi um dos períodos mais, acho que até certo ponto, mais negros da igreja, né? E se você quiser que eu fale sobre isso, comente aqui embaixo. Eu não vou aprofundar nesse assunto, né, porque esse vídeo para mim é mais uma introdução sobre o que nós podemos trazer para vocês, e por isso que eu estou falando mais por cima. Então, assim, é um período muito negro da igreja, um período da Igreja Apostólica Romana, se me fala a memória, é isso. Cara, e que é onde a igreja se esfria de tal forma que os homens, em vez de continuar dando um manual, a Bíblia para o povo, para que o povo possa conhecer quem é Deus, eles tiram a Bíblia. Poucos tinham a Bíblia no período da igreja, onde era a igreja católica que dominava nessa época. Poucos tinham esse exemplar na mão, poucos tinham. E isso traz, sem o conhecimento, o povo perece. Sem o conhecimento, o povo morre. Sem o conhecimento, o povo faz coisas que não é para ser feito. Por quê? Quem só tinha a Bíblia eram os poderosos daquela época. Eram os poderosos que tinham essa palavra em mão, que tinha esse segredo em mão, que desvenda todas essas coisas, que abre os olhos de qualquer pessoa que lê e que entende. E que tem a revelação pelo Espírito Santo. Então o que acontece? A igreja ela é fundamentada nos apóstolos. A igreja ela é fundamentada, eu vou ler esse versículo como sendo base final desse vídeo, ela é fundamentada nos apóstolos. Tudo que foi criado, até o período dos apóstolos, os livros, é tudo que foi criado e tudo que vai além do que Deus já trouxe. E o que já está feito, seja apócrifo, seja anátema. Por quê? Não tem mais. O período é só os 66 livros. E se você quiser que eu fale do Canon, como que ele foi criado, o período, quanto tempo demorou para chegar a ser o que é hoje, comente aqui embaixo também. Então a igreja é fundamentada nos apóstolos, mas tendo os alicerces em Jesus. E aí os apóstolos vêm dando os fundamentos da igreja, e a igreja começa a ter uma direção, a igreja começa a crescer, e aí vai se encontrando
as dificuldades que tem. Isso nós vamos lendo nos livros de Coríntios, de Efésios, de Gálatas, de Hebreus, todos os livros que vai nos escrevendo sobre a igreja, de Tito, de Timóteo, por exemplo, de João, de Tiago, sabe? Todos os livros que vão dizendo sobre a igreja, esses livros que vai nos revelar e vai nos mostrar como a igreja vai sendo constituída. É nesses livros. E como eu disse, esse vídeo era só uma introdução do que eu posso dizer, acho que até um pouco grande, mas é isso que eu quero deixar pra vocês. E cara, tem muito assunto baseado no que eu falei aqui. Se você quiser que eu fale, né, mais sobre esse assunto e principalmente específico pra mim. Douglas, fala como que a Bíblia foi constituída. Douglas, fala pra mim como que a igreja, qual foi esse período que agora já os apóstolos já todos morreram, né? Todos os apóstolos morreram, e agora o que acontece com a igreja? Depois dos apóstolos, o que acontece? O que vem depois dos apóstolos? O que aconteceu com a igreja no período onde a igreja agora me fugiu o nome. Onde a igreja católica está dominando. O que acontece nesse período? O que acontece, Douglas, na perseguição? Me pergunte isso e eu vou responder para vocês fazendo um vídeo, trazendo esse vídeo para vocês. Aqui é só uma introdução, né? E eu quero encerrar lendo em Efésios, capítulo 2, tá bom? Eu tô procurando aqui, calma. Efésios capítulo 2, eu quero encerrar esse vídeo lendo a partir do versículo 11, Efésios 2, 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vendo ele a evangelização, ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, e a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então é esse versículo que eu quero deixar para vocês, falando que a igreja, ela nasce em Deus. É Deus que vai dar Deus vai fazer a igreja nascer, né? Porque se é Ele que vai fazer a igreja nascer. Ela nasce do sonho, da vontade de Deus. Porque se Deus não quisesse, a igreja não ia nascer. Segundo, a igreja ela é fundamentada nos apóstolos e nos profetas. A igreja ela nasce e tem os seus fundamentos em Jesus Cristo. É de Jesus que a igreja é fundamentada. É de Jesus onde ela nasce. É de Jesus onde ela é a base. É de Jesus. A igreja, ela tem suas leis, ela tem suas regras. Todos os ministérios, tudo que é baseado na Bíblia Sagrada. Aquele que segue verdadeiramente a Bíblia, um ministério que segue verdadeiramente a Bíblia, ele está baseado nessas leis. Nas leis que a palavra de Deus traz no nosso manual. Além das leis humanas e tudo mais, né? Mas, se você gostou desse vídeo, eu peço que você aí compartilhe com todo mundo aí que você conhece. Também se inscreva no canal, curta, comente e, mais uma vez eu peço, compartilhe. Deixa seu like aqui embaixo, é verdade, esqueci. Deixa o seu like aqui. E, gente, comente aqui embaixo se vocês gostaram dessa introdução, podemos dizer assim, sobre a igreja do Senhor. Foi muito base, foi muito simples, eu fui muito por cima.
eu poderia me aprofundar um pouco mais, mas o desejo, a vontade aqui, e o tempo também, eu creio que a vontade de Deus foi isso que eu pude trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou entender isso quando vocês comentar, curtir e compartilhar. E se inscreva no canal também. E deixa aqui seu comentário aqui que eu quero saber o que vocês acham, o que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. É claro, tá bom? E uma notícia muito importante, tá? Semana que vem nós vamos começar um tema muito forte, né? Nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Então, você que ficou até esse final do vídeo, já sabe qual vai ser o próximo tema da próxima semana aí que nós vamos estar postando. Fechado? Até mais, valeu, fica com Deus e fui!